Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 13 de abril, uma sexta-feira, realmente uma sexta-feira 13 para o Ibovespa, queda de 1,29%, Ibov perde força em cima dessa região aqui de resistência, não conseguiu se sustentar acima desse patamar e volta a fechar acima dos 85 mil pontos. Seguimos dentro de um cenário bem travado operacionalmente para swing trade, ou seja, sem tendência de curto prazo. Já são vários pregões desde o dia 20 do 3, a gente já está aqui no pregão do dia 13, ou seja, próximo aí de completar um mês de lateralização aqui no Ibovespa, uma indefinição grande da sua tendência de curto prazo. Aqui no gráfico semanal, que é basicamente a perda da mínima da penúltima semana, que foi 82.826, ou seja, a perda dessa região aqui de suporte é que representaria uma chance de uma correção maior para o índice Bovespa, uma correção maior que a gente poderia falar aqui na região de suporte mais próxima ali dos 80 mil pontos, de 81 a 79.690, seria a região de suporte abaixo desse patamar aqui, que é um patamar relevante para o Ibovespa, começando aqui lá na casa dos 83.700 e se estendendo até 82.800, toda uma zona de suporte para o índice. Na semana, queda de 0,58% e perdendo força na sinalização de um movimento de alta no gráfico semanal. Para novamente ter alguma perspectiva maior de subida para o índice, precisa gerar algum candle, algo nesse sentido aqui, a partir, por exemplo, de segunda-feira, já gerar bastante força, um fechamento para cima aqui dos 85.700 pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever no canal, aqui no canto inferior direito do vídeo, através da logo que aparece para você, clique nela e se inscreva aí facilmente e gratuitamente para receber as notificações de novas análises e novos vídeos de aprendizado. Aproveite também para clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para receber as recomendações durante o pregão e de forma gratuita durante um determinado período, para que você possa testar essas recomendações. Olhando aqui para os futuros, gráfico diário, a gente é algo semelhante ao Ibov, então temos aqui o mini índice com um forte candle de baixa, vindo para a região toda de suporte. Pegando aqui o gráfico, semana que vem, semana de vencimento aí do índice, mudança aí para na quarta-feira para 1M14, mas vamos aqui para o gráfico de 60 minutos, mini índice confirma uma tendência de baixa pelo gráfico intraday, ou seja, gerou um candle forte de um gráfico diário, iniciou um movimento de baixa no gráfico diário e aqui no gráfico 60 minutos representando uma tendência de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje reforça mais uma sinalização baixista aqui para o mini índice. Mas o ideal em termos de queda, depois desses três candles fortes de baixa, o ideal seria abre subindo, tenta subir e reverte logo na sequência para aumentar a chance de continuidade do movimento de baixa, em busca aqui de toda uma parte de suporte mais abaixo aqui, antigamente um gap na faixa ali dos 83.575 e mais abaixo uma região ali dos 83.210. Nesse momento aqui, qualquer sinalização para cima, superação aqui dos 84.380 a partir de segunda-feira, ou mesmo terminando o dia dessa forma, a gente está na última hora de pregão, terminando o dia aqui dessa forma, superando aqui os 84.380, apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora, mas tem que ficar um pouco mais atento nessa operação, porque seria uma operação contra a tendência do G60, apesar de que a gente está dentro de um cenário de prazo maior do gráfico diário, prazo maior que eu digo acima do G60 seria o gráfico diário, de uma indefinição pelo gráfico diário. Então a abertura aqui para cima confirmando um fundo no gráfico 60 minutos, ou seja, superando a máxima essa região dos 84.380, apoiaria um pouco mais a busca de operação na ponta compradora. Se perder força logo na sequência, é o que eu mencionei logo no início da análise do mini índice, é o que apoiaria mais a operação na ponta vendedora a favor da tendência de baixa do G60. Olhando aqui para o dólar no pregão de hoje conseguiu superar a máxima dos dois últimos pregões e observe que está próximo até de superar os 3.442. Mas se olharmos aqui para o gráfico 60 minutos, apesar de ter, vamos dizer assim, retomada aqui uma tendência de alta, gerada aqui um pivô de alta no gráfico 60 minutos, a gente pode observar que daqui para cá, a gente teve ali um período mais ou menos de uns 16 candles e que daqui para cá também esses 16 candles. Ou seja, em termos de simetria
no tempo, está batendo essa simetria no tempo e testando um patamar de resistência relevante. Por esse motivo, por ainda não ter desmontado completamente o movimento de baixa no gráfico diário, uma sinalização aqui para baixo no gráfico de 60 minutos, a perda da mínima, por exemplo, desse candle responsável pela máxima do dia, traz a chance de se trabalhar na ponta vendedora a favor de um novo movimento de baixa no G60, no gráfico, por exemplo, buscando um movimento de baixa no gráfico de 60 minutos, mas buscando entradas através de um gráfico de 10, 15 ou mesmo 5 minutos, um gráfico de menor periodicidade. Ideal para a ponta compradora é que dê uma certa amarrada aqui, ou seja, um movimento de baixa não deslanche muito e gere alguma sinalização para cima logo na sequência, principalmente rompendo essa região aqui, anulando o movimento de baixa do gráfico diário. Depois disso, vamos falar aqui de PETR4, vamos para as ações. A PETR4 no pregão de hoje, queda de 2,21%. Ativo, olhando aqui até em relação às médias, voltando a fechar abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e trazendo a chance de ter aqui um movimento até um pouco maior para baixo, onde a gente teria um suporte mais relevante para o ativo na faixa ali dos 20,60 até R$ 20,53. Abaixo disso a gente já poderia falar em 20,38 e R$ 20,11, que tem uma média de maior periodicidade, que é basicamente uma média ali de 13 períodos no gráfico semanal. Por falar no gráfico semanal, a semana para Petro de leve queda de 0,38%, gerou um primeiro sinal para montar um movimento de subida. Então assim, não conseguiu gerar um sinal mais relevante, ou seja, até fechar a semana acima da máxima da semana anterior, 21,46, começa de maneira mais fraca. Então, para que a Petro gere alguma sinalização mais relevante para cima, teria que perder força, gerar algum sinal de recuperação justamente em cima da média atual, gerar algum sinal mais relevante para cima. Mas no momento, ativo abre um movimento de baixa, fecha abaixo da média e traz uma expectativa um pouco maior de continuidade do movimento de baixa no gráfico diário. Lembrando, a tendência na Petro em termos de curto prazo segue sendo uma tendência de baixa na minha avaliação. Depois disso, Vale 3. Pregão de hoje, alta de 0,38%, na semana 5,24%. A Vale sim conseguiu confirmar bem o movimento de subida no gráfico semanal. Cenário favorável para buscar operações de compra a favor ali de correções, ou seja, gera correção, gera fundo ascendente no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos, seria a possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora em cima desse ativo no decorrer da próxima semana. Nesse momento, o principal nível de suporte está na faixa ali dos R$ 43,69. Na sequência, Brasil Foods. Brasil Foods no pregão de hoje, queda de 4,58%. Essa queda de 4,58% acionou a nossa saída. Eu tinha mencionado no pregão passado que um dos pontos para se trabalhar com stop de proteção seria na perda dos 22,32. Uma pena que o ativo no pregão anterior bateu no nosso objetivo inicial e eu posicionei um pouco mais acima. Devido a essa longa distância, eu tentei pegar uma relação risco-ganho um pouco maior nessa operação, mas terminou que ela foi lá no objetivo, depois bateu no objetivo. Se a gente jogar aqui o gráfico 60 minutos, ela gerou uma sinalização de baixa no G60, mas já abriu com um gap de baixa muito forte. O stop foi reposicionado aqui para esse nível e por esse motivo a posição foi encerrada, ainda assim com ganho na Brasil Foods, colocando aqui os dados da operação. O encerramento 1,46% de ganho e isso representou um crescimento de 0,26% no capital total. Depois disso, vamos então falar, e só para mencionar que o ativo fecha o pregão, gerando mais uma formação de topo no gráfico diário, ou seja, é um papel que ainda vou ficar monitorando em termos de, devido ao que eu já mencionei nas últimas análises, a separação ali em relação às médias, ou seja, um cenário mais esticado para baixo, monitorando a possibilidade de gerar uma nova entrada, mas buscando operações um pouco mais curtas, ali entrada até mesmo pelo gráfico intraday, gráfico de 60 minutos. CCRO3, ativo também que gerou a nossa saída no pregão de hoje. O ativo chegou a bater no objetivo inicial, 12,76. Eu já tinha trabalhado com um objetivo um pouco mais longo para cima e essa posição foi encerrada no pregão de hoje, quando ela veio forte para baixo na primeira hora de pregão e acionou a nossa saída aqui com stop de proteção na faixa ali dos 12,52. Então o ativo traz com isso aqui basicamente uma saída no 0 a 0, mais 0,16%, capital total mais 0,03%. Fechou aqui até gerando um fundo no G60, ou seja, respeitando em fechamento essa região.
essa sinalização de fundo ascendente pode trazer até um novo movimento de subida para o papel, mas de qualquer forma, dentro do que ela já tinha feito, eu tentei pegar um objetivo um pouco maior em cima dessa zona aqui de resistência, testando esse topo anterior, mas terminou que não aconteceu tanto em Brasil Foods como CCRO3. Essas posições chegaram a bater no objetivo inicial da recomendação, mas eu tentando a melhor relação risco-ganho nos ativos e trabalhando já com stop de não sair mais perdendo dessas posições, terminou sendo acionado o stop de proteção nesses papéis. CPLS6, saída da nossa posição comprada, o ativo abriu com gap de alta, esse gap de alta foi um gap ali de superior a 1% no ativo, foi uma boa abertura, mas perdeu muita força na primeira hora de pregão, e eu tinha mencionado que pelo gráfico diário, um dos pontos de saída seria se fechasse abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos, mas como essa abertura foi aqui em cima e o ativo fecha aqui embaixo, abaixo do gap, e se perdesse a mínima dessa primeira hora de pregão, foi que eu justamente optei pela saída, ou seja, um stop ali em R$ 25,86, ou seja, subiu o stop da posição, porque isso aqui aumentou bastante a chance de buscar o stop cheio, que seria aqui nesse ponto. Então essa operação foi encerrada com um stop um pouco menor, essa operação foi encerrada aqui com uma perda de 1,64% e no capital total isso representou uma redução de 0,3%. ITSA4, recomendação de venda no pregão de hoje, o mercado na primeira hora de pregão azedou, e aqui na ITSA4, na Itaúsa, ela gerou um forte candle de baixa ali contra todo um movimento mais fraco para cima, e por esse motivo eu busquei essa venda no fechamento mesmo desse candle, ou seja, ali na faixa dos R$ 13,32. Então essa venda foi executada, o ativo está aqui nesse ponto, fechou em 13,20, passando aqui os dados dessa entrada, os dados da entrada na ITSA3, 13,32 ponto de entrada, e stop em R$ 13,48, que é justamente acima da máxima dessa hora de pregão, poderia até ser acima aqui desses 13,49, ou seja, lá em 13,50. Aqui o ativo, eu trabalhei com um objetivo em R$ 13,08, risco de 1,2%, alocando 22% do capital total. Então esse ativo, como pelo gráfico semanal está dentro de um movimento de baixo, ou seja, já iniciou um movimento novamente para baixo no gráfico semanal, e tem uma região de suporte aqui relevante na faixa dos 13,15 que pode ser perdida e ganhar uma aceleração aqui para baixo, dependendo da abertura do próximo pregão, do caminhado do próximo pregão, dentro lá do canal DV Invest Pro, que eu mencionei aqui o card para vocês aqui na parte superior, basta clicar no izinho para quem ainda não viu, tem um i aqui na parte superior do vídeo, no canto direito, para receber as recomendações. Então dentro do canal DV Invest Pro eu posso mencionar que tentando uma melhor relação risco-ganho, buscar um objetivo um pouco mais abaixo, tem um espaço até para buscar uma média aqui mais para baixo, a ITSA4, ou seja, a perda dessa região pode trazer uma aceleração aqui do movimento de baixo, tem suporte nos 13,15 e mais abaixo em R$ 13,09. Seguindo, REIO 3, RAIL3, ativo que nessa semana conseguiu confirmar a alta da semana passada, ou seja, a formação de um fundo. Não houve muita correção em relação ao ativo, fez só um movimento para cima, iniciou a correção no pregão de hoje, e dentro desse movimento que ela pode vir a fazer no decorrer da próxima semana, seria um ativo para justamente buscar aqui uma operação na ponta compradora, dependendo da correção que ela venha a trazer no decorrer da próxima semana. O ponto de suporte para esse ativo, inicialmente, tem aqui em 13,71, depois na faixa dos 13,45 e R$ 13,37. Por último, Embraer. Embraer também outro papel que pelo gráfico semanal proporcionou uma sinalização aqui para cima. Aqui na Embraer, inclusive, um pivô de alta. E pelo gráfico diário já iniciou um processo de correção, ou seja, de um movimento ou lateral ou um movimento de baixa, uma correção no tempo ou uma correção no preço, respectivamente. Tem suporte imediato no gap que ela abriu aqui na faixa dos 22,50 a 22,40. Nessa faixa de preço, retornando aqui alguns pregões aqui para baixo, por exemplo, mais 1 a 2 pregões aqui para baixo e gerando sinalização para cima, seria um dos ativos a serem monitorados no sentido de swing trade no decorrer da próxima semana. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.